vai aparecer uma mensagem para todo mundo aí, é só dar o ok, para a gente poder ter o registro desse encontro bonito que a gente vai ter hoje. Bom, de informes, temos um informe geral que a gente começou a subir as gravações das mexericas para o YouTube da Gomo, para que seja possível e acessível não só para nós e para os MIGs, mas para qualquer pessoa que possa se interessar pela proposta da Gomo, pela cooperativa que a gente está construindo. De recursos e processos, eu como representante trago para vocês que nós seguimos conversando sobre o cronograma de recursos e processos, sobre as diversas frentes que a gente tem de atuação para a construção da loja, seja compras, infraestrutura, TI. E aí, dentro de TI, a gente está conversando sobre os próximos passos com a Kimi, que é a empresa que tem nos auxiliado com o sistema Odoo, que vai trazer para a gente tanto o RP quanto o PDV, que são sistemas de loja. Eles apresentaram uma proposta e a gente está avaliando essa proposta aí a partir do Sandbox, né, que é umas telas de teste que eles passaram para a gente. Aí, de relações, alguém poderia trazer para a gente? Júlia, para não ficar falando só eu. Você está com a ata aí? Não. Não, né? Tá. Vou ler então também. Bom, de relações a gente não tem muitas novidades por enquanto, né? Nós temos o Instagram que teve um pequeno acréscimo aí de seguidores, passamos para 862 seguidores. A pesquisa de viabilidade não teve nenhum aumento, né? Continuamos com 401 respostas. E o Relações está contando com uma assessoria para o plano de divulgação e comunicação, explorando e definindo qual é a melhor linguagem, a melhor maneira para apresentar a novos públicos, estudando formas de se apresentar da parte Slope, La Louve, Les 400 Coupe, que é de Paris, La Ossa, Food Cop Barcelona, e organizando uma ação de captação de novas pessoas cooperantes para o grupo fundador que está trabalhando ativamente aí no projeto da Gomo Pô, né? Então, precisamos de mais braços. No financiamento, que também está dentro aí do domínio do Relações, estamos quase finalizando nosso primeiro financiamento entre pessoas fundadoras, né, para manter os custos pré-operacionais aí, pré-abertura. E o jurídico está trabalhando em um relatório sobre a comparação de associação versus cooperativas de consumo para entender aí as implicações tributárias e legais de cada formato e ter mais nitidez para desenhar, para a gente poder, de fato, já abrir a pessoa jurídica e começar a pôr em prática aí as coisas. Identidade. Lu, você quer trazer? Você tem acesso aí a ato? Show. Pode trazer para a gente, por favor. Sim. Na identidade, nós continuamos a trabalhar intensamente no Manual da Pessoa Cooperante, baseado da Parque Slope, e tivemos no último sábado um encontro para debater e para conhecer melhor também as propostas de uma linguagem inclusiva para nós trazermos aqui para o coletivo. Obrigado, Lu. Bom, gente, então duas questões de ordem antes da gente ir para a nossa conversa aí com o Thiago, né, para a apresentação do Thiago. Primeiro, a gente tem que tirar uma foto, a gente sempre tira uma fotinha de todo mundo junto. E aí eu vou pedir para todo mundo que puder abrir a câmera e tirar uma fotinha. Júlia consegue? Marília, eu acho que não, né? Samuel também, se conseguir. Dá pra gente tirar uma fotinha. Então, vou contar até 3, aí eu vou tirar, tá? 1, 2 e 3. Aê, Gomo! Mais uma, mais uma. CSA! Aí, acho que foi, gente. Obrigado para todo mundo aí que abriu, colaborou. E o segundo ponto, aí falando, acho que com a Júlia e talvez com a Lucimara, não sei mais quem poderia ajudar, a Maria não vai conseguir fazer a ata. Alguém conseguiria ajudar com isso? Eu não vou fazer. Putz, Eu posso fazer, acho que não sei se você está no celular, né, Júlia? é, Tô sem computador. fechou. Muito obrigado, Lu.
Então tá bom. Aí depois a gente dá uma revisada juntos e tranquilo, sem problema. Valeu demais. Então, começamos com o Tiago. Tiago, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Passo a palavra para você e é todo seu. Legal, obrigado, Renê. Eu preparei aqui um roteirinho para contar para vocês assim um pouco também da nossa história, localizar quem somos nós, né, essa família de agricultores e a chegada e esse movimento do CSA e viver dessa comunidade. Então, a gente veio de São Paulo. Eu sou o Thiago, eu sou pai da Manu e do Matheus, companheiro da Joana. E lá em São Paulo, em 2015, assim, a gente trabalhava com venda de produtos orgânicos. Então, nós montamos a Combo Orgânica, que era uma Kombi que andava por São Paulo, vendendo produtos orgânicos pela cidade em pontos que a gente conseguia participações assim, conseguia parar como se fosse um food truck, mas de venda de produtos orgânicos, né? Uma feira itinerante, assim. Nesse momento ali, a gente chegou a fazer 7 feiras por semana, foi um processo muito legal de aprendizagem, e foi ali que eu comecei a ter contato com o outro lado, o lado do campo, porque um dos meus trabalhos era correr agricultores para conhecer e fazer o contato e a compra direta com esses agricultores. Então, conhecemos várias iniciativas, assim, não só agricultores que trabalhavam sozinhos, mas iniciativas de associações, de certificação, certificação participativa, como começamos a entender esse processo da problemática da certificação para os agricultores, o que dificultava. Tinha associação, por exemplo, que eles ficavam o ano inteiro sem documentação, aí na hora de fechar quase perdia o certificado todo ano, assim, era a mesma coisa, corria para conseguir juntar toda a documentação e mandar para a certificadora. E na realidade, a loja começou a virar quase que uma boutique, assim, e a gente começou a ver que não era isso que a gente queria. A gente não queria estar desse lado e nem elitizado do jeito que estava. Então, a gente começou a perceber que o que a gente queria era estar no campo, era estar no outro lado, era estar nessa organização, não só na produção, mas na organização também desses processos. A gente começou a estudar, foi fazer alguns cursos, agrofloresta, tive com o Zé Ferreira, tive com o Ernest, com o João, fui para alguns lugares assim estudar e adquirir conhecimento sobre agroecologia e agrofloresta e permacultura em si, bioconstrução, né? A gente mora numa casa bioconstruída. E aí, a partir desse estudo, a gente começou a procurar lugar para montar, né, para aportar. E a gente veio muito por uma questão mercadológica, assim, a gente tinha um pouco de receio de como que a gente ia fazer essa ponte, já que a gente tinha vivido essa dificuldade, que o agricultor não consegue fazer esse trânsito dos alimentos com a facilidade, né? Tudo que se tem para fazer na roça, isso cria um impeditivo. Então a gente queria meio que o sul de Minas, porque a gente conhecia algumas iniciativas ali que já partiam para São Paulo e a gente achou que ali podia ser uma saída. Só que tudo muito caro, terreno sem documentação, a gente não conseguia achar assim uma coisa muito legal e a gente acabou conhecendo esse terreno em Monteiro Lobato, que era uma antiga fazenda de café. Todo o nosso terreno, ele é um lote mínimo de 30 mil, ele era plantado com café, ele era cafezal, monocultura, já abandonada, era uma floresta de café. Esses cafés, quando a gente chegou, de 3 a 4 metros de altura, e a gente não via assim o terreno, mas a gente sentiu muito essa ligação com o café e falou, pô, aqui é um bom lugar. E descobrimos em Monteiro Lobato um terreno muito fértil de várias iniciativas. Aqui tem o Instituto Pandavas, que é onde nossa filha estuda, a Manuela. O Instituto é uma escola inovadora que foi, por muitos anos, fomentado pela Palas Atena e há algum tempo já trabalhando como iniciativa dos pais e dos professores. Então, é uma escola bem coletiva,
tem vários produtores agroecológicos aqui, um assentamento em São José que é muito importante, que é o Nova Esperança. Lá tem vários produtores, inclusive hoje no Nova Esperança, se eu não me engano, são três ou quatro CSAs, inclusive o primeiro do Vale veio de lá, que é o Guajubira. E então, quando a gente chega e encontra em Monteiro Lobato todas essas iniciativas, uma cena cultural muito forte, com vários artistas, a escola, o terreno, a gente veio para cá, assim, foi na certa, assim, a gente não teve dúvidas, sabe? E com isso a gente começa a trabalhar esse processo da mudança em 2017, a gente começa a construir a casa. A gente aqui tem um grande mestre da bioconstrução que é o Bispi, no Vale do Paraíba, e em Monteiro Lobato tem vários discípulos aí do Bispi. E foram essas pessoas, esses amigos aí que nós fizemos que nos ajudaram, né, a projetar e pôr a casa de pé. Nossa casa foi construída aí por muitas mãos, né? Não arriscaria nem a contar, assim, de tanta gente que passou por aqui e barreu essas paredes. Tem várias técnicas, tem pau a pique, tem cordwood, peradobe, é uma casa bem... A gente foi bem construindo com o que a gente tinha, assim, aproveitando bem os princípios da permacultura mesmo, de aproveitar o que a gente tem no entorno, né? Tanto que financeiramente não tem nem como calcular de tão barato, tão viável assim, sabe? De pôr a mão na massa e realmente realizar. E aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar a terra, né? Já no começo, primeira semana de janeiro de 2018, foi quando a gente começou o primeiro plantio aqui no sítio. A gente fez foi a primeira coisa que a gente fez foi uma implementação de uma quadra de agrofloresta. Então a gente fez um plantio de algumas árvores, no meio dessas árvores, bem no processo que o João faz lá no Sítio Semente, que é a hortaliça entrando no meio do meio dessas árvores e mudando de lugar assim que esses estágios vão evoluindo. Só que aí a gente vai percebendo e pegando um pouco de prática e vendo que essas pessoas que têm muita agrofloresta bem estabelecida há muitos anos, como o Valdir, o Luciano, o João e vários outros, eles têm terrenos geograficamente favoráveis a isso, né? O nosso terreno é um terreno que é um morro, então a gente está em cima do morro, a gente usa toda a parte de cima do morro para fazer o plantio, e a gente tem uma grande parte que vai até a estrada que é bem acentuado, assim, que para a agrofloresta é uma viabilidade, mas para hortaliça não é. Então a gente travou e falou: opa, se a gente não segurar essa parte de cima do morro para fazer o plantio realmente do rotativo, a gente não tem outro lugar. Não dá para a gente ficar mudando de lugar porque o terreno ele é todo dividido. E aí a gente começa a estudar melhor esse processo da produção ali. Primeira coisa que a gente faz foi fazer cesta, que era o que a gente tinha já tinha feito em São Paulo. E é aí que a gente fale de vez, assim, porque quando a gente vem para Monteiro, eu tinha sido mandado embora do trabalho e a Joana ainda fazia um trabalho remoto, mas a gente reduz a nossa renda em 80, de 75% a 80% quando a gente vem para cá. E já muito curto assim o nosso capital. A gente começa a fazer essas cestas, a gente entregava uma vez por semana em São Paulo. Eu fazia as entregas, saía daqui por volta das 3:30 da manhã, assim, batia 30 endereços em São Paulo, voltava por volta das 10 da noite. E isso inviabilizava esse dia da entrega do trabalho e o dia seguinte, porque eu não tinha condições físicas de sair depois de tantas horas dirigindo para fazer o trabalho na terra. A inconstância dos pedidos e ter que comprar produtos dos outros fez com que a gente falisse, porque tinha hora que tinha muito pedido, a gente comprava bastante produto, tinha que ser com sobra, porque tem aquele negócio do estado do produto, o produto não está tão bonito, as pessoas reclamam, deixam de comprar, vira esse processo pão de açúcar, né? As pessoas querem fazer parte do mundo orgânico, mas elas querem o visual bem mercado, assim. E aí a gente fala muito feio, assim, a ponto da gente não saber muito o que ia fazer. A gente chegou a fazer feiras e começou a fazer cogumelo, shimeji, produção de shimeji.
é bem roots, assim. As nossas estufas eram, a gente fez o curso tem um curso do Senar que ele ensina a fazer uma estufa de mudas bem simples. A gente pega essa apostila desse curso e constrói essas estufas para o cogumelo de uma forma bem roots, mas bem simples. E o cogumelo começa a dar certo e a gente começa a ir para a feira. Então a gente já tinha desistido ali de fazer as entregas, estava tentando mais ou menos integrar alguma coisa, a gente vai para uma feira em São José dos Campos. E aí a gente toma outra na cabeça, né? Porque a feira é uma coisa que não sei se igual, mas pior do que as entregas, porque a gente teve até como engrenar o cogumelo mesmo, a gente fez vários dias de feira com pouquinho. O dia que produziu, que a gente levou um monte de cogumelo, era Dia das Mães. Não vendeu nenhum. A gente perdeu todos, assim, a gente não. Foi o dia de maior produção, assim, a gente não conseguia, e isso apertando ali. Só que nessa feira começou a fazer parte. Essa feira foi uma feira feita pelos assentados, né, pelo pessoal do MST do Nova Esperança, que é o Valdirzinho, que começou essa feira em São José, e tinha o Luciano, a da Gilson, que é essa galera do Nova Esperança, e junto veio o Altamir e a Thaís, que são os agricultores do CSA Guajuvira. E ali era uma coisa muito maluca, porque eles não iam para vender produto, eles iam para fazer o ponto de coleta do pessoal do CSA. Então era um monte de produto que o pessoal chegava e não pagava, levava, e ainda o que sobrava eles doavam, eles comercializavam, e era na feira era uma quebra de. Era uma maluquice, assim, as pessoas não entendiam, né? As pessoas queriam ir na banca deles comprar e não podiam, porque aquilo já estava feito, e não envolvia compra. Então, e aí que a gente começou a ter uma proximidade maior com a CSA. E aí a gente foi convidado pela Gabi, que foi quem levou o CSA para São Paulo, uma das pessoas que estiveram ali junto com a Cláudia, com o Wagner, para construir essa iniciativa em São Paulo. Eu não lembro exatamente como que a Gabi chegou na gente, mas ela fez uma proposta, assim, falou, pô, vocês não querem vir conversar aqui em São Paulo para falar? E aí a gente foi, e aí que a gente começa a entender a agroecologia, né? Depois dessa breve abertura, assim, de como a gente chega nesse processo, eu queria fazer um parênteses sobre a agroecologia. A gente teve uma roda de conversa aqui em Monteiro Lobato recentemente, que saiu a Vivi, uma grande amiga aqui, ela trouxe uma frase muito legal que a agroecologia ela é um ato revolucionário e ela não cabe dentro dos modos que a gente vive. E para para a gente conseguir viver a agroecologia, a gente tem que realmente quebrar esse o mercado que a gente tem hoje. Não há como a gente fazer agroecologia explorando o trabalhador. A gente não tem como, senão a gente vai repetir as mesmas coisas que acontecem. E não só não adianta eu, por exemplo, contratar aqui um diarista e pagar uma diária de R$ 60, de R$ 70 para subexplorar, né? Eu já vou ser explorado, eu vou reexplorar uma pessoa. Ou a gente quebra realmente, ou a gente não está fazendo agroecologia. E existem várias iniciativas que começam, né? Claro, o Instituto Chão começou lá em 2015, quando muito perto de onde a gente começou a Combo Orgânica, e aí vem o Feira Livre, o Baru e o Acácia na sequência, né? E são iniciativas que começam a olhar um pouco melhor para a agroecologia, para tentar quebrar esse processo exploratório, assim, porque a agroecologia ela propõe uma nova sociedade. Ela não vem só falar do plantio, ela não vem falar de método de plantio. Isso a agricultura já faz, tem a patente do selo orgânico ali, já muita gente faz. A gente vem, a agroecologia vem para muito mais, né, do que isso. Então, quando chega o CSA na nossa porta, assim, a gente foi para São Paulo. Eu não lembro exatamente quando foi, acho que 2018, não, acho que foi 18, 2019, assim. A gente não tinha dinheiro para voltar, assim. A gente foi muito contado, a gente foi dividindo um lanche, eu e a Joana. Ela chegou toda molhada, porque ela teve uma reunião ainda. Foi um dia caótico, assim, mas a gente sai dali, né? A gente voltando de ônibus, um tanto aliviado do que a gente tinha ouvido.
porque começa a fazer um pouco mais de sentido esse processo que na nossa conta não fechava de jeito nenhum. Talvez a agricultura tenha sido a primeira profissão que sofreu a uberização, que isso aconteceu agora, mas a agricultura aconteceu lá na Revolução de 50, na Revolução Verde, porque o agricultor ele é obrigado a estudar e adquirir conhecimento, independente se é com um ancião da comunidade, se é numa leitura, numa literatura, ou se é numa troca de associações. É, uh, o agricultor precisa adquirir esse conhecimento, precisa passar todos os percalços aí da natureza, principalmente nesse momento, precisa administrar financeiramente, precisa embalar, precisa lavar, precisa vender, precisa dar certo, precisa lucrar e precisa resistir, porque é isso, a gente chega na feira com um monte de produto num dia que não vende, coloca tudo no carro e não sabe o que fazer com aquele produto. E quando chega uma iniciativa que a proposta é dividir esses espaços, realmente começa a fazer muito mais sentido, sabe? Para conseguir entender, assim, a gente então vai focar em plantar, a gente vai entender na divisão aí dos bônus, mas dos ônus também, sabe? Não há como a gente colocar na conta do agricultor, tipo, uma geada, tipo, perde-se tudo e desiste de plantar. Na pandemia, a gente teve inúmeras pessoas aqui da região que pararam de produzir alimento. Inúmeras, assim, da dificuldade. O PAA, o PENAI acabaram, né? E quebrou, assim, uma galera, e a galera desistiu, a galera saindo realmente, poucas pessoas que estavam por aqui desistindo de fazer a produção de alimento. Então, trazer esse processo para a comunidade, a gente começa a enxergar que realmente a gente junto tem mais força. Só que a gente também começa a passar por várias dificuldades dentro da própria comunidade da CSA, para as pessoas entenderem que cada terreno tem uma aptidão diferente. Então, a brássicas aqui, por exemplo, a gente não consegue plantar nem hoje. Não a brássica que a gente plante, que a formiga não coma. Nós já estamos aqui há quase 6 anos fazendo o uso da terra e melhorando essa terra e fazendo rotação de cultura e adubação verde e tudo que a gente pode. Mesmo assim, as formigas trabalham muito por aqui. É... Às vezes a gente compra, a gente fez um plantio de batata que dividiu compra com o pessoal do vale inteiro, ninguém colheu batata, a gente tinha uma previsão de 1 tonelada, a gente conseguiu colher 150 quilos. Então, tudo isso se a gente não está realmente junto para dividir esses problemas, o agricultor não resiste. Esse problema do cano agora, a gente teve problema na irrigação, na captação de água, e para a gente conseguir resolver foi um custo de R$ 2.000. E o carro quebrou na mesma semana, e o tratorito quebrou na mesma semana. A gente está fazendo, inclusive, juntando forças dentro da CSA e fora dentro da comunidade para conseguir arcar com isso, porque é isso, são inúmeras coisas que vai se lidando que o agricultor acaba não dando conta, assim, sabe? É... Deixa eu ver aqui que eu dei uma passada, agroecologia. Ah, e aí quando a gente traz, eu acho que a CSA e todas essas iniciativas onde tem um olhar para a comunidade, ela é, na verdade, um processo de reeducação mesmo, ele é um processo de reorganização de microcomunidades. Isso, na minha cabeça, assim, ela precisava existir, ser replicada em diversos pontos, assim. A gente devia ter nas comunidades periféricas de São Paulo CSAs, mas CSAs não só da agricultura, mas da educação, da cultura. Uma comunidade tinha que estar envolvida ali no plantio do processo, tinha que ter uma pessoa plantando para aquela comunidade ali, para não ter que comer
o alimento ultraprocessado, que é o que tem sobrado na mesa dessa galera. A gente precisa quebrar isso. E aí eu queria explicar um pouco como que funciona essa CSA, que eu estou falando tanto dela, e ainda não cheguei aí no processo do funcionamento dela. Eu estava lendo o documento de vocês, os princípios são muito parecidos, assim, né? E isso traz uma alegria, assim, porque é isso, é ver. Eu acredito que cada CSA tem um molde, e é ver esse processo dessa tecnologia social se replicando em formatos possíveis em determinados locais, assim. Então, hoje a CSA normalmente ela tem um ou mais unidades produtivas. Na nossa, a gente tem uma unidade produtiva que é o nosso, que é o nosso sítio. Essa unidade produtiva, a gente faz um orçamento mensal de quanto custa ali para fazer essa produção com tudo que a gente precisa. Então, os insumos, as mudas, hora de trabalho de uma pessoa que vem aí ajudar a gente, os nossos salários, gasolina para fazer isso, gasolina máquina. Então, a gente coloca tudo numa planilha, todo esse orçamento, e a gente faz um rateio dentro das pessoas que estão dentro dessa comunidade. Cada um paga uma cota. Como a gente trabalha hoje com uma comunidade em São Paulo e uma em São Francisco Xavier, se divide a partir daí e depois da divisão entra o transporte. Então, quem vai para São Paulo paga um transporte e o pessoal de São Francisco Xavier paga outro. É, Então, tem essa divisão orçamentária e as pessoas começam a assumir ali alguns papéis para essa comunidade funcionar. Hoje, nossa CSA ela tem um grupo de atenção, que ele é um grupo onde é o primeiro grupo onde resolvem-se todos, se colocam todos os problemas ali. Desse grupo de atenção, a gente tem um grupo financeiro, tem um grupo de comunicação, tem um grupo de planejamento de plantio e um de mutirões. Então, a gente tem algumas pessoas, alguns autores aí dessa comunidade que cuidam desses pontos para que isso funcione. Hoje nós estamos no momento de troca de ciclo. Agosto fecha um ciclo, setembro inicia um próximo que começa vai de setembro a março, se eu não me engano. E toda essa comunidade dessas pessoas estão trabalhando muito nesse momento, porque a gente aqui já está se preparando e plantando o alimento que vai ser colhido para o próximo ciclo. Então a gente já plantou cenoura, a gente plantou cebolinha, entrou com abobrinha e pepino que tem aqui na Serra da Mantiqueira. Ele tem uma janela muito pequena, então a gente já entrou com esse plantio e já tem todo o planejamento até o final do ano para o ciclo inteiro. Então, o nosso papel aqui está sendo já iniciar todo esse processo de plantio. O pessoal do financeiro fez todo o cálculo para ver o orçamento e quantos agricultores a gente precisa para fechar. O pessoal de comunicação está fazendo todo o material de divulgação e informativo da nossa CSA para que a gente consiga. Tem mais um grupo que é o pessoal do acolhimento, para que o pessoal do acolhimento consiga receber essas pessoas e explicar como funciona a CSA e aglutinar essas pessoas. Hoje a gente está precisando de 14 pessoas em São Paulo, 4 pessoas aqui em Monteiro, São Francisco. Então, estamos nesse momento desse trabalho muito duro aí dessa galera que está muito junto com a gente, fazendo tudo isso acontecer. E é muito interessante a gente ver o formato da CSA se replicando em outras organizações. A Escola da Manu, por exemplo, que eu estava falando do Instituto Pandavas, hoje a gente trabalha como um CSE, Comunidade que Sustenta a Escola. Então, também é feito de uma forma super participativa. Tem a Joana, que é minha companheira, trabalha no grupo de comunicação, tem um grupo do financeiro, é toda gerida pelos pais que participam dessa comunidade. Eu dou aula de agroecologia para Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, é uma escola muito, muito, muito interessante e é muito legal ver esse processo se replicando. Se a gente, o que eu estava falando lá de replicar nas comunidades, uma coisa que eu sou muito pessimista, assim, eu já acredito no fim do mundo faz um tempo, tanto que a gente fugiu, né? A gente já fugiu para as montanhas lá em 2017. E a gente aqui tem um amigo que fala muito que a gente está criando ferramentas para construir um fim do mundo.
Então é isso que a gente tem feito. E essas ferramentas passam, a gente acredita que se a gente for criando microcomunidades dentro dessas comunidades maiores, a gente tem uma chance muito maior de sobreviver a tudo que está acontecendo. Se a gente faz o dinheiro rodar dentro de nós mesmos, a gente para de fortalecer essa galera grande, onde o dinheiro só se vai e isso começa a girar dentro da comunidade. Então, se eu vou comprar uma roupa e tem gente que vende uma roupa dentro da comunidade, eu vou comprar roupa na comunidade. Se alguém vende, se eu estou precisando de uma comida pronta, eu vou dentro das cozinheiras e cozinheiros dessa comunidade, sabe? E isso é uma coisa que precisa ser muito, a cultura é consumida aqui antes de eu vou em tal lugar. Não, pô, vai ter o maracatu essa semana, vai ter o samba, a gente vai prestigiar essa galera, a gente vai colocar o nosso dinheiro nessa galera. Aqui a gente tem um circo que funciona na escola, tem uma lona no meio da floresta, assim, incrível. Então, é isso, é fazer com que esses trabalhos girem aqui dentro. E isso precisava ser replicado em moldes pequenos em vários outros lugares, né? Imagina que forte isso e que potente seria numa comunidade onde as pessoas nem precisassem sair muito do entorno de onde elas estão para poder trabalhar e sobreviver. Isso quebra a lógica de mercado e quebra completamente, começa a entrar em parafuso, né? É... Tiago, quando você quiser, a gente pode fazer também uma rodada de perguntas, não sei se você quiser assim. Pô, eu Que acho ótimo, acho que é isso. Eu dei uma perdida aqui no. Fui falando, dei uma perdida no roteirinho, mas eu acho que a gente pode sim começar a trocar, sim. show, show. Então, bom, quem quiser, gente, pode, se não se sentir à vontade, pode escrever no chat ou levantar a mãozinha, que nem a Marília e a Júlia fizeram. Então, passo a palavra aí para a Marília. Oi, Tiago, obrigada por tudo que você falou até agora. É, a minha pergunta é: estou entendendo que você tem esse grupo de pessoas que cuidam, enfim, da logística de plantio, fazem os mutirões, tem a parte financeira, comunicação, etc. Mas, pensando assim, que se você já sabe um pouquinho de como vai ser a Gomo, o que que você vislumbraria, assim, como que o fato da Gomo ter um monte de gente disposta a doar 3 horas do seu mês para esse projeto. Digamos que você consegue aí se organizar, ter um excedente de produção que você não vai destinar para o CSA e que você vai destinar para a Gomo, né? Como que a Gomo poderia contribuir com o seu trabalho? Seria multirões, mandando gente, sei lá, uma vez por mês? Seria quais são as coisas que te fortalecem, né? E de que maneira um coletivo de pessoas, como vai ser a Gomo, poderia te apoiar? Legal, Marília. É, A gente teve a experiência de vender os cogumelos para os institutos. Eu sei que tem uma grande diferença, assim, do processo. Eu sei não, eu imagino que tenha, pelo que eu li do material da Gomo e o que eu participei dos institutos, tem uma certa diferença, mas tem algumas semelhanças também dentro desse processo. É, eu acho que a grande, eu acho que a grande dificuldade, eu acho que pode acompanhar assim, que a gente sofre é com a questão da sazonalidade e da aceitação dos produtos. Como que a Globo pode trabalhar isso dentro das pessoas que vão estar dentro do coletivo da Globo e que também frequentariam a própria loja para comprar? Porque o que a gente, uma das nossas maiores dificuldades aqui no sítio, dentro das CSAs, não só nossa, né, das CSAs que a gente tem acesso, é o lance do produto ainda, sabe? Tipo, não, pô, mas não vem brócolis. Gente, mas aqui o brócolis não vai, sabe? Tipo, pô, no verão, a gente só consegue plantar Catalônia Almeirão de folha.
quando tá chovendo e um sol muito grande, assim, muito forte. E aí a galera quer cenoura e quer, sabe, tipo, sei lá, quer repolho, e não dá. Então, como que a gente consegue trabalhar os produtos que tem na horta, que é trabalhar o que está sendo produzido? E sim, o mão na massa, os mutirões, seria uma forma, sim, de uma iniciativa como a Gomo chegar junto em unidades produtivas do CSA. E outra forma também, além dos mutirões, ajudando às vezes na divulgação também. É isso. Quando a gente vai mudar de ciclo, é um trabalho muito grande que a gente tem para trazer com agricultores dessa galera que sai, assim. Eu posso complementar minha pergunta? Não sei se você chegou a ver o documentário da Park Slope, eu recomendo, é muito legal de ver. Lá eles têm, além de fracionamento, né, dos produtos, que a gente vai ter também, imaginamos que a gente vai receber castanhas do Pará em sacas de 20 quilos e a gente vai fazer esse fracionamento, vender, enfim, a granel lá na Gomo. Mas lá na Park Slope, eles também fazem um primeiro processamento de certos produtos, do tipo fazer conserva de beterraba, pepino, geleias, eu imagino, coisas assim. Você vislumbra alguma coisa nesse sentido? No caso dos dois exemplos que você deu, não, Catalônia e, enfim, não sei o que seria. Acho que até é possível fazer sim, né? Como se fosse um kimchi. Seria possível pensar em coisas nesse sentido. Ó, Alicia, aí é com você. É, porque, enfim, são coisas meio culturais mesmo. A gente precisa aprender a comer as coisas que a nossa terra dá, né? Eu lembro sempre, eu sempre vou repetir essa história de uma colega sua de CSA que fala: o pessoal quer alface. E aí eu fico arrancando toda a beldroega que nasce espontaneamente no meio da alface, sendo que as pessoas poderiam estar comendo essas lindas beldroegas, né? E era só aprender a comer, né? É só sair desse paradigma da alface. Então, e essa é uma outra pergunta sobre punks. Como é que são as punks aí no seu terreno? Eu acho muito legal. A gente aqui nesse momento está construindo uma cozinha em casa, justamente nessa ideia da conservação dos alimentos. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Zé Ferreira. O Zé Ferreira, ele é um agrofloresteiro que vive na Serra da Bocaina, em Paraty, e ele vive a 3, 4 horas do último acesso a carro e luz há mais de 40 anos com a família. E então ele vive num lugar onde ele precisa. Tudo que ele planta, ele transforma em conserva. Tudo, 100%. Feijão, couve-flor, palmito, tudo vira conserva. Então a gente está indo para essa ideia aqui também, fazendo uma cozinha para trabalhar um pouco de processado. A ideia de fazer isso na Gomo seria muito legal. É isso, é reaproveitar os alimentos que não saem tanto, não ter desperdício, colocar isso de alguma forma para girar. Eu acho muito bom. E a gente trabalhou e trabalha com as punks e as espontâneas. Por muitas vezes a gente manda Caruru, manda Major Gomes, manda Capsoba. Então, sim, e para incentivar as pessoas a comerem, a gente tem eu não lembro se é um Padlet, alguma dessa tecnologia onde se concentram receitas que os agricultores vão alimentando para que outras pessoas aprendam a comer. A gente também, sempre que manda uma punk nova ou uma punk que não vai há bastante tempo, a gente fotografa o livro do Valderic Knupp para o pessoal poder ter também uma referência de onde vem. Só que isso começou a ter problema. Mesmo com todo esse trabalho, as pessoas não gostam. Não é só que elas querem, elas não gostam. Então, a gente teve que diminuir drasticamente assim a quantidade de punk que a gente manda. Eu não sei nem se a Júlia, que é a nossa co-agricultora, já pegou alguma punk que a gente mandou,
porque é isso, a gente teve que diminuir drasticamente. A gente já mandou feijão espada, taboa, lírio do brejo, um monte de coisa que é muito legal, mas que é isso, a gente lida muito com a saída dos agricultores e isso quebra financeiramente o processo da CSA. Então, é um desafio ainda, essa reeducação alimentar, né? Júlia? Isso, inclusive, me lembra essa história dos punks e da reeducação alimentar das pessoas, me lembra bastante o que a Alicia trouxe na fala dela, né, sobre como essa questão da reeducação alimentar é um grande desafio para a gente aprender a lidar melhor com a terra e, né, enfim, com o que vem da terra. A minha pergunta, na verdade, tinha até bastante a ver com essa da Marília, acho que é mais simples até, sobre se já houve uma aproximação, Tiago, com o chão, o Feira Livre, o Baru, a Cássia, enfim, né, em algum momento aí da trajetória de vocês, e como, se isso aconteceu, né, como isso aconteceu, se é uma possibilidade, também pensando na Gomo, né, eu não sei, eu sou coagricultora super recente, estou entrando no meu segundo mês aqui, então estou tateando um pouco ainda. É, e não sei, eu não entendo ainda o tamanho da produção, se existe excedente, por exemplo, né? Então, se existe, para além do que é distribuído entre os coagricultores e coagricultoras, e coagricultores não tem neutro, né? Se existe uma outra parte dessa produção que pode ser destinada a algum outro lugar, como, por exemplo, esses institutos que poderiam dar conta, né, de um... Enfim, e ser uma parceria talvez que dê um pouco mais de segurança para quem trabalha na CSA, justamente porque tem uma regularidade que talvez, pelo menos como eu entendo aqui, que tem uma regularidade que te permite dar uma descansada, que não é, né, gente que entra e sai o tempo todo, né, que você fica um pouco mais seguro de uma oscilação tão radical. É isso. É, a gente teve, eu esqueci de contar, logo que a gente chegou aqui, como a gente vinha com esse negócio de certificação orgânica, a gente idealizou uma OPAC, né, que é um sistema participativo de garantia. E a gente ajudou a idealização e a criação, estudamos muito toda a legislação orgânica, porque a gente foi para a criação, demorou muito tempo, nós começamos em 2017 mesmo esse processo, e a gente só conseguiu a homologação do mapa no final do ano passado, quando já o Bolsonaro já tinha desistido de algumas coisas, e aí o Ministério da Agricultura começou a conseguir se movimentar. O Marcelo Laurino, a nossa OPAC foi a primeira a homologar pós-Bolsonaro. E a gente conseguiu, como a gente estava muito organizado, a gente fez mesmo sem ter a certificação orgânica funcionando, a gente ficou funcionando como uma OPAC de 2015, 2017 até 2022, sem ter a certificação, mas a gente fazia as visitas de pares, a gente fazia a visita de verificação, a gente teve consultorias, então criamos todos os nossos documentos, nós fizemos todo o processo de certificação. E nessa de criar esses processos, estudar e aglutinar os produtores, nós conseguimos o contato com o Feira Livre, numa Biofair, numa ida com a associação dos produtores aqui do Vale do Paraíba para a Biofair, eu conheci a Carol do Feira Livre. E na época a gente já estava produzindo shimeji, e eu contei da associação e eles vieram conhecer a gente. E eles conseguiram enxergar a seriedade do trabalho que a gente fazia. A gente já tinha um selo, era um selo anárquico que não tinha validade nenhuma, mas ele era o selo Apoena, e quem tinha esse selo Apoena conseguia vender dentro do Instituto Feira Livre. Na sequência, a gente conseguiu ir para uma reunião de todos os institutos juntos, porque a gente também queria criar um instituto em São José dos Campos. E então a gente conseguiu abrir com todos os institutos. Na época, o Acácia ainda era instituto,
Então tá o Feira Livre, o Baru, o Chão e o Acácia. E aí a gente vendeu o cogumelo, mas não é tão simples assim. Eles também existe essa variação. Então, teve algumas vezes de eu ligar com muito cogumelo e não cabia, não tinha cogumelo na geladeira. É isso, né? É mercado. Não vai comprar produto se o produto vai estragar no ponto de venda também. Então, não é uma coisa tão certa assim. E fora isso, produtos que não têm saída, eles param na prateleira. Eu lembro nesse dia dessa reunião, eu não sei se foi, acho que foi a menina do chão que olhou para mim e falou: pô, mas por que que os alfaces não vêm todos do mesmo tamanho? Então, pô, mas nem no canteiro eles são do mesmo tamanho. Tem uma alface que dá maior, tem uma alface que dá menor. Como que a gente trabalha com isso? Essa diferença, como que a gente aceita a natureza? Como que a gente chega realmente para falar com o consumidor? Porque, beleza, o pessoal do ponto da iniciativa, seja a Gomo, seja o Instituto, sabe como é que é, aceita isso, mas e quem vai chegar para comprar? Como que a gente acessa ao consumidor final e faz isso aceitar realmente que às vezes a rúcula vai vir mais amarelada, tipo, choveu muito pouco, está fazendo muito sol. Nós estamos, hoje fez 35 graus, nós estamos no inverno. Sabe, eu tô de bermuda e camiseta, tô na Serra da Mantiqueira, teve ano aqui de fazer -3, a gente ficar encapotado o inverno inteiro. Tá tudo muito diferente. Como que a gente lida com isso? Eu acho que a gente esbarra ainda nessa questão do consumidor final. Não sei se é levando para essa cozinha e comendo junto. Pô, vamos comer punk, vamos comer coração de bananeira, vamos comer beldroega, vamos entender que a gente tem uma riqueza aí, uma soberania alimentar muito forte para a gente trabalhar. Vou fazer uma pergunta como cooperante aí também. Eu ouvi, Tiago, que você falou que o CSA ele tem uma das frentes aí, dos núcleos de atenção, né? É o de acolhimento, que é justamente tentar aproximar esses coagricultores, né? Tentar chegar nessas pessoas que vão fazer parte do CSA. E aí, assim, a iniciativa da Gomo é muito divergente dos institutos, porque o instituto é isso, você passou na porta, é um supermercado, né? É um espaço de venda, qualquer um pode entrar e comprar, desde que você, às vezes até não concordando com os princípios, né? Você não paga a contribuição, mas concordando ou não, você vai pegar seu produto, vai pôr na sua sacola e vai embora. Na Gomo, não. Na Gomo, você só vai entrar, só vai consumir quem faz parte da comunidade, quem faz parte da cooperativa. Então, que é, de certa forma, semelhante com o CSA, né? Então, você precisa Sim, apoiar com o trabalho para você poder colher os frutos do seu trabalho. E aí são os produtos, né? Os alimentos agroecológicos, né? Comida sem veneno. Então, agora chegando de fato na minha dúvida como que vocês, quando iniciaram, conseguiram alcançar essas pessoas que acreditaram no CSA, que viram ali um potencial de conseguir alimentos de verdade, sem veneno, e que confiaram que, pô, o Tiago né, e a sua companheira são pessoas confiáveis, que a gente vai conseguir construir algo juntos. E como que foi isso? E como que você vê que, de alguma forma, esse exemplo possa servir para a gente poder também alcançar essas pessoas que estão por aí. A gente só precisa chegar nela. sim. Na verdade, isso a gente passa por isso em todo virada de ciclo, porque o nosso ciclo é de 6 meses. Então, o compromisso dos coagricultores é dentro desses 6 meses. Só que a cada virada de ciclo a gente passa por esse momento de trazer gente. E eu costumo dizer que o trabalho do CSA é um trabalho de rebanho, de cardume, assim, porque essas pessoas elas vêm pela ideologia, elas não vêm pela comida. Já é um ponto muito muito fora, assim, tipo, quem vem pelo alimento vem com a visão do pão de açúcar. Quem vem pela ideologia é quem vem e fica. E a cada ciclo vem e fica mais um pouquinho, sabe? Junta mais um pouquinho. Sai uma galera, mas 3 daquele ciclo que chegaram novo fica. E aí vai mais um ciclo, vai mais uma galera embora, só que mais 3, 4 ficam. Então é um trabalho constante.
A gente ainda tem a sorte de trabalhar com São Paulo. O CSA aqui de Monteiro Lobato, eles perderam 10 coagricultores aqui e não tem. Monteiro Lobato tem 4 mil habitantes, é muito limitado. Eu acho que por estar em São Paulo, essa iniciativa em São Paulo, ela ajuda, porque quase que a gente, é quase como se tivesse pessoas em potencial infinito, assim, né? São Paulo é tão grande que poderiam ter dezenas de iniciativas como a Gomo, como o CSAs, que não daria conta de alimentar todo mundo. Então, eu acho que é um trabalho de comunicação. Essa galera do acolhimento tem um trabalho muito grande, as pessoas não ouvem, não leem e não se relacionam de forma verdadeira. Eu acho que o primeiro ponto está aí. Eu não sei se trabalhando com a sociocracia, todo o trabalho que a gente fez com a Poena foi embasado na sociocracia. O Yuri, que é um grande parceiro que fez a Poena junto com a gente, ele é sociólogo, ele trouxe a sociocracia ativamente dentro da Poena e funcionou muito bem dentro da associação. E talvez dessa forma fique mais fácil trazer de verdade o que as pessoas sentem, o que as pessoas querem. Porque hoje a gente ainda sente que a comunicação é uma lacuna que é uma dificuldade muito grande de todo mundo, assim. Vou dar um exemplo bem simples, assim. Semana passada, a pessoa que faz a entrega se confundiu e trocou uma sacola que ia para a Zona Oeste, foi para a Zona Sul, e a da Zona Sul foi para a Zona Oeste. E as pessoas não conseguiram se resolver. A sacola ficou lá, estragou, perdeu e não conseguiu, tipo, não rolou uma mensagem no grupo direito, assim, pô, ó, e nessa... não, é só o nome que tá trocado, sabe? Tipo, não só não conseguiu se resolver, como virou uma questão do grupo de atenção com um certo estresse para ser resolvido, porque como a gente está em final de ciclo e perdendo gente, toda saída é delicada, toda coisa que acontece vira uma coisa muito delicada, assim. Então, eu acho que o maior desafio nesse caso é comunicar de uma forma que as pessoas realmente absorvam e aos poucos isso vai se arrebanhando, porque quem chega pelo princípio e não pelo alimento só, pelo ideal vai mais fácil, assim. A gente ainda brinca, a gente fez uma reunião do CSA no assentamento e o pessoal tava assim falando, galera, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês ainda têm que vir pela ideologia, tá ligado? Traz porque é o movimento, traz pelo MST e fica no CSA. A gente ainda tem uma coisa que São Paulo tem bastante gente, mas tem muita oferta também. Então a comparação é muito grande, tem muita cesta, tem os institutos, tem todos os supermercados hoje praticamente tem um orgânico ali dos grandes produtores. Então tem esse ponto também, né? Obrigado, Thiago. O Luciano tinha levantado a mão. Desistiu, Luciano, dessa pergunta? Desistiu? Beleza. Vou passar então para a Alice. Não é nenhuma pergunta, mas é um pouco um relato de experiência com dois causos. E para arejar um pouco e ver o que germina por aí, né? Mas, de novo, é o que a gente sempre fala, que é todo mexerica, esbarra na comunicação e esbarra na educação, né? Então, enquanto a gente não resolver esses dois pontos, que acho que são de grande tensão e que são grandes solucionadores, a gente não consegue encontrar uma solução muito eficiente, né? Eu tenho uma amiga que ela morava em Aiuroca, bem no interior de Minas, e tinha também muito problema de voltar para São Paulo. E ela foi para lá porque ela estava com um filho pequeno e ela foi parar numa casinha que tinha um baita espaço de pomar em volta. E aí ela começou a ver um quintal super produtivo, mesmo ela não queria isso, não era a intenção dela, ela foi parar lá no meio. E aí ela começou a se questionar justamente sobre essas questões de alimentação. E ali em volta, no bairro dela, digamos assim, eles tinham muito hábito de trocar coisas que davam nos quintais, né? Então a vizinha dava uma couve, o outro dava uma abóbora, enfim. E aí chegou em determinado momento que eles começaram a passar por algumas situações de, por exemplo, todo mundo tinha um pé de goiaba no quintal e todas as goiabeiras davam goiaba na mesma época. Então não adiantava você dar uma sacola de goiaba para o teu vizinho porque ele tinha um pé imenso de goiaba também
dando, né? E aí essa minha amiga, ela entrou justamente montou uma pequena empresa de produção de conservas, justamente para aproveitar o que todos esses quintais produtivos davam. Só que, lógico, não durou muito tempo, ela fez ela sozinha na escala da cozinha dela, então não conseguiu dar vazão para isso. Mas foi uma forma que eles conseguiram, por um tempo, de lidar com essa grande oferta, que acontece todo ao mesmo tempo, então não tem muito o que fazer, você não tem como modular isso. E aí, no caso do Thiago, eu não sei se provavelmente essa cozinha ficaria melhor estando na própria produção dele, né, nas terras dele, porque aí não tem esse deslocamento para a cidade, porque dependendo do que for, é extremamente perecível. Então, por exemplo, mandar para a cozinha da Gomo vai estragar já nesse percurso, e aí já teria uma perda nesse caminho, né? Então, ter uma produção com ele seria mais enxuto nesse sentido de reduzir desperdício. E isso dá para fazer com várias coisas, tanto doces quanto salgadas. Então, kimchi dá para fazer, conservas de pepino, de cenoura, enfim, até de folhas mesmo. Então, daria para ter essa solução. Mas aí também precisa entender qual é o valor que isso agrega para o Thiago, tanto valor financeiro de retorno quanto demanda, né? Então, se demandar mais trabalho do que for retorno financeiro, não sei se vale a pena, né? Precisa colocar isso na balança. Mas é uma forma, então, por exemplo, deu muito cogumelo, não tem como vender, faz cogumelo em conserva, né? Faz com ervas e tal, e aí você consegue ter a embalagem de vidro, que ela dura mais tempo, então você tem esse tempo maior de prateleira para conseguir ter esse respiro de giro e até essa circulação entre os próprios institutos, né? Então, é uma forma, assim, bastante viável, extremamente tradicional, né, de lidar, porque era assim que se fez desde sempre que a gente tem comida, as conservas estão aí justamente para isso, né? E aí um outro relato que o Thiago comentou, né, das pessoas não aderirem às receitas. Então, eu vejo que tem bastante esse preconceito de testar alguma coisa nova, ou de quando testa de qualquer jeito. Aí dá errado, aí fala, realmente, não gosta, que é uma porcaria. Mas eu acho que é muito jeito de fazer, né? Por uns 2 anos, eu trabalhei com uma médica em São Paulo, que ela fazia uns cursos de medicina tradicional chinesa. E aí eu já era paciente dela, eu já tinha feito o curso, e aí depois eu comecei a cuidar da alimentação do curso. Como era um curso de um dia inteiro, uma vez no mês, eu preparava café da manhã, almoço e o lanche da tarde, sempre baseado nos princípios que ela ia falar naquele dia, né? E teve um dia muito emblemático que eu fiz uma caponata de jiló. E jiló é muito polêmico, né? Porque ele é extremamente amargo e não é todo mundo que gosta. E aí eu montava a mesa, enquanto o curso estava rolando, eu montava a mesa do almoço e tal. Aí tinha um prato que a gente preparava ao vivo para as pessoas terem essa proximidade com o alimento. A caponata estava pronta já, então ela estava na mesa e o pessoal já ia beliscando, comendo e tudo mais. E aí, a hora que a gente foi ver, foi falado que estava na mesa, a caponata tinha acabado. Não tinha mais caponata para contar a história. E aí eu contei que era uma caponata de jiló. E aí 2 pessoas falaram, impossível, porque eu não como jiló, de jeito nenhum. Eu falei, então, você acabou de comer um pote de caponata de jiló. Então, eu acho que essas experiências ao vivo, elas ajudam muito, né? Então, que seja um dia de um almoço, então prepara um almoço no instituto ou na própria terra do Tiago, enfim, essas coisas mais próximas dos consumidores ajudam justamente a quebrar essas barreiras e as pessoas verem que não dá para fazer de alguma forma. Mas às vezes a gente não tem a mão, né, de como fazer isso. E aí eu lembro que quando eu fiz o Mexerica, a gente comentou um pouco de como poderia ter essa proximidade, né, do agricultor no ponto físico. Então, aí eu acho que entrariam aquelas telinhas que eu falei, mostrando o Thiago preparando alguma coisa, ou um dia de degustação do Thiago lá, com um videozinho passando. Então, eu acho que são práticas que é uma coisa de longo prazo, gente, não é de curto prazo, mas são essas pequenas ações que vão mudando essa dinâmica com a alimentação e vão tornando o público mais aberto, mais receptivo a isso. E aí a gente também parte do princípio que quem está na Gomo está interessado nisso. Então, a barreira é um pouco mais fácil. Se eu fosse falar para o grande público, se eu fosse, sei lá, querer jogar isso no Instagram e ver quem pega a isca, é uma porcentagem muito menor. Mas a partir do momento que a gente está trabalhando
um recorte já mais fechadinho, eu acho que a tendência de adesão ela é um pouco maior nisso. Obrigado, Alicia. Tiago, você quer fazer algum comentário ou posso passar para o próximo? Pode passar. Fechou. A Marília fez uma pergunta aqui de quantas famílias apoiam o seu organismo agrícola. Hoje a gente tem 40 famílias, 40 cotas, na verdade, porque tem uma escola que pega mais cota, mas dá 37 famílias. E estão saindo, só para vocês terem ideia, estão saindo 16 das, das 40 cotas. É o que a gente tem que repor 16, 14, 4, 18. 18 cotas estão saindo. E qual foi o máximo que vocês já chegaram? 44. Chico, para você, então, passa a bola. Eu só ia comentar, na verdade, isso que a Alicia falou, né? Que, por exemplo, você falou sobre ter degustação lá com o Thiago, alguma coisa ensinando. E é muito interessante pensar essa diferença, de certa forma, da Gomo, no sentido de que a gente quer vender produtos, mas a gente não tem interesse exatamente em algum produto, algum, não sei, é que eu lembrei de uma degustação que eu vi uma vez, acho que no Feira Livre, que era um produto que queria, né, colocar ali, ó, experimenta essa marca, tudo. E você nunca vê exatamente uma ação mais educacional no sentido de tô te ensinando aqui, ó, tô mostrando aqui uma receita que é possível fazer com isso, 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 porque o objetivo é aumentar o consumo disso, 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 não importa tanto de qual produtor. A gente está querendo propor uma mudança de de cultura alimentar mesmo, de você abrir para outras possibilidades também e entender sazonalidade, toda essa questão. Então, essa possibilidade de ter isso dentro da Gomo, que também é isso, não é obrigar as pessoas a comprar só dessa forma e tem que comprar esse e faz essa receita, mas dá uma dica, olha só, às vezes tipo isso, vão ter todos os produtos, daí tem assim, produtos sazonais, tipo, dê preferência para esses produtos, para a gente ir mudando o costume das pessoas mesmo, nesse sentido, a cultura delas, que é isso, às vezes a gente não muda porque é mais fácil não mudar, né, de certa forma, e também não tem um caminho, se alguém... Então, se eu começo a facilitar, de certa forma, essa mudança, no sentido de te dar mais informações, eu coloco esse produto aqui, ó, ele tá com um certo destaque ou alguma coisa assim, daí pode ir acontecendo essa mudança mesmo, assim, como facilitar essa mudança, né? Porque as pessoas que não estão a fim de mudar não vão mudar de qualquer jeito, nem com facilidade, nem nada. Então, Show. Eu vou passar para a Júlia e aí depois eu vou pedir para a gente encerrar a nossa rodada. E aí, para repassar a palavra para o Thiago, para a gente poder ir finalizando. Uma observação rápida, eu mandei o Instagram da CSA, Comida da Terra, que é do Thiago, e eles estão fazendo um trabalho muito legal, gente, acho que vale a pena dar uma olhada lá, tá lindão. E aí queria perguntar para o Thiago sobre, assumindo aqui a minha grande ignorância, eu me lembro, Thiago, que você falou um pouco disso hoje também, sobre a sazonalidade dos alimentos e tal. Me lembro de ter ficado até bem impactada quando você fez uma apresentaçãozinha. E aí, enfim, né, que alimento dá em que mês, em que período, e etc. E aí hoje você foi até mais específico, falando sobre Monteiro Lobato e sobre o terreno de vocês, que, né, tem especificidades desse terreno que, enfim, né, não é, no verão dá para todo mundo igual, né? No verão dá para todo mundo que tem, enfim, tá no morro, não tá no morro, tá perto do rio, umidade, enfim, né, e questões climáticas e tal. E aí, queria te perguntar sobre a possibilidade, e conversas que vocês provavelmente já tiveram sobre se unir com outras unidades produtivas, né? Se isso ajudaria, né? Como é que se dá essa conversa, né? De união de forças em relação a outras unidades produtivas e as conversas entre CSAs, né? Você também tocou muito brevemente nesse assunto sobre reuniões que acontecem, né? Entre essas comunidades, como é que são essas conversas, né? Se essas comunidades são uma grande comunidade de fato e as pessoas
são colaborativas, né? Como que isso rola? E eu encerro. Legal. Eu só queria fazer um parênteses só no que o Chico e a Alicia falaram antes, que eu acho que vale muito pensar em rodas de conversas com, às vezes, almoços coletivos, assim, sabe? Realmente trazer esse lado da informação num dia de celebração, assim, não, né? Mas a mesa é sempre uma grande celebração estar em volta da mesa, principalmente para celebrar o alimento. Então, trazer isso de alguma forma com produtores junto, conversando, trazendo ali para essa comunidade de vocês os desafios ali da terra, né? Eu acho que isso pode ser bem forte para conseguir trazer essa conscientização. Agora, respondendo você, Júlia, a sazonalidade, né? Foi a primeira coisa, se eu não me engano, e depois a conversa entre os CSCAs. É... Nossa, eu perdi um pouquinho. Você pode só repetir a primeira parte, Júlia? Desculpa. Na verdade, eu acho que até elas são meio complementares, né? Então, que tem essa questão da sazonalidade que é muito específica até de cada lugar, e justamente por ser específica de cada lugar, se existe uma conversa sobre união de forças, né? Então, tem ali um outro terreno ali do lado que, enfim, produz com mais facilidade determinado alimento, e se é uma possibilidade e vantajosa para todas as pessoas envolvidas, né? Que se trabalhe junto. Perfeito. É, a sazonalidade é muito doido, assim, a sazonalidade aqui, o microclima muda de um terreno para outro aqui em Monteiro Lobato mesmo. A outra unidade produtiva do outro CSA que tem aqui, por exemplo, eles estão num terreno em costa de morro e a gente está face norte. Então, eles têm muito mais umidade do que a gente tem um terreno muito mais seco. Tem coisas que a batata inglesa a gente produz aqui, eles não conseguem produzir lá. E é muito próximo aqui, assim. O pessoal de Monteiro estava trabalhando até o ciclo passado com 2 unidades produtivas. E a gente chegou a pensar em unir mais uma unidade produtiva. Esbarramos no orçamento. Eles tiveram que voltar a produzir todos na mesma unidade produtiva, no CSA de Monteiro Lobato, e a gente, em vez de aumentar, a gente agora vai trabalhar só com o que a gente produz. Até agora, agosto, o nosso CSA, a gente tinha a obrigatoriedade de entregar 7 itens por semana. Então, o que não saía do sítio, a gente ia buscar em outros parceiros por aqui, ia para o assentamento, para a unidade das outras unidades produtivas por aqui e complementava essa cota. A partir de setembro, não, a gente fez um planejamento de plantio e a gente vai entregar exatamente o que a gente está produzindo. Por uma questão orçamentária, porque o orçamento cresce e a gente não estava conseguindo manter os coagricultores. Então a gente vai fazer esse teste, não sabemos se vai solucionar, para fazer com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade no ciclo. Tem grandes exemplos de CSAs que trabalham junto. Tem a rede de CSAs de Brasília e de Salvador, que são as duas principais, assim. A de Brasília talvez a mais forte de todas. Eles realmente trabalham com troca de produto e é muito legal o trabalho deles. A gente tentou aqui no Vale do Paraíba, a gente se reuniu algumas vezes, a gente chamou essa reunião dos CSAs, inclusive de balaio, porque a tentativa era realmente de colocar tudo no mesmo balaio, só que a gente esbarrou no grau de que cada unidade produtiva estava. Então, se a gente juntasse todos os CSAs, davam 200 cotas, 200 e poucas cotas. Eu não tenho condições de produzir nada para 200 pessoas. Senão eu vou produzir uma coisa só. Então a gente precisa chegar num grau de maturidade onde a gente realmente consiga se dividir e às vezes é isso, focar na produção de dois ou três alimentos cada unidade produtiva para que produza realmente em quantidade para que todo mundo receba. A outra dificuldade que nós achamos nisso é como que a gente faz isso financeiramente,
porque são pessoas de Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, Taubaté, São José dos Campos e São Paulo. Então, como que a gente junta um grupo tão grande e de forma coesa para que fique justo para todo mundo? Porque a ideia não é trocar por moeda, é trocar por produto. Então, a primeira ideia era essa: eu vou produzir, sei lá, batata doce para todo mundo e mandioca para todo mundo. Alguém vai produzir milho, feijão para todo mundo, sabe? E aí a gente realmente vai dissolvendo isso e dando ênfase ao potencial produtivo de cada unidade, que é o mundo ideal, né? Cada um trabalha com o que tem aí de aptidão. O pessoal do assentamento tá se montando o armazém do campo aqui de São José dos Campos. E eu estava conversando com a Altamira, a intenção deles é que eles unam todos os coagricultores do CSA do assentamento e a coleta dos alimentos vai ser lá no armazém. E aí sim, lá eles vão conseguir trabalhar um pouco nessa forma coletiva, que independente de que CSA você participa, você vai poder pegar o produto que você quiser lá. Isso vai ser um projeto piloto dessa ideia de que um CSA tem 30 pessoas, o outro tem 40, o outro 25, e como equaliza tudo isso. Eu acho que a partir desse pontapé que o pessoal do assentamento está dando, talvez a gente consiga colocar o balaio realmente para funcionar. Maravilha. Por uma questão de tempo, então, Thiago, você quer fazer alguma consideração final para a gente ir para os finalmente? Não, só agradecer a oportunidade, eu acho que é muito legal, acho que realmente é isso, precisam ter iniciativas dessa, onde a gente realmente se una para fazer esse trabalho acontecer. Não só do alimento, o alimento ele é primordial, mas a cultura também a educação também eu não sei, acho que foi o Chico que falou, né, do trabalho da educação. O trabalho que o Instituto Pandavas faz aqui hoje com as crianças, a gente tem aula de agroecologia do primeiro ao nono ano. E é muito rico. É o meu melhor dia da semana, é terça-feira, é amanhã cedo que eu estou com as crianças, é o dia inteiro ali e é fenomenal. A gente ainda está no desafio também da reeducação alimentar, né? A gente, mesmo inseridos num contexto diferente dos centros urbanos, o ultraprocessado e o doce está muito presente na vida dessas crianças. A gente tem um desafio dentro da comunidade, fora da escola, na praça, onde a gente se reúne, onde as atividades culturais acontecem, que os estabelecimentos ali também acompanhem uma alimentação adequada, porque não adianta nada a gente em casa fazer um trabalho, na escola fazer um trabalho, chegar na praça, só tem coxinha e pastel, tá ligado? Então, a gente também está nesse trabalho de comunidade para ver onde que a gente consegue aí juntos criar esse processo e incentivar esse processo da educação realmente para os pequenos, assim, Fundamental 1 e 2 precisa estar falando de alimentação saudável, de soberania alimentar, de produção de alimento, para que a gente consiga minimamente mudar isso a longo prazo, né? Então, bom, gente, então vamos para a nossa etapa final aí do nosso encontro, né, que a gente fala que chama de avaliação e check-out. O check-out, a avaliação é trazer como que a gente viu o encontro de hoje, quais são as fortalezas, né, o que vocês entendem também da própria mexerica que eventualmente pode ser aperfeiçoado, né, oportunidade para a gente estar melhorando esses encontros. E o check-out é justamente falar como que a gente sai depois dessa conversa rica, dessas trocas tão importantes e enfrenta esse mundão aí afora agora. Aí eu vou pedir para todo mundo levantar as mãozinhas de novo no Reações. E alguém quer começar? Alguém se dispõe a começar? Senão eu vou chamar, hein? Posso começar. Vou chamar minha santo. Vou chamar, hein? Nossa, te agradeço demais, Thiago. E, inclusive porque estava acompanhando um pouco de longe esses dias aí que foram bem puxados, né? Sei que vocês estão
numa correria maluca para fazer as coisas darem certo. Muito obrigada por estar aqui hoje, apesar, né, desses tempos apertados e difíceis que passarão. Estou ansiosa para receber minha cesta amanhã. Amanhã é dia de sexta, gente. Vai chegar a minha cota amanhã, cheia de coisas gostosas. E aprendi ainda mais do que tinha aprendido naquela vez. Acho que entendi ainda mais dissociar. É a primeira vez que a gente faz essa mexerica às segundas-feiras, a esse horário. Acho que foi legal também que deu certo para você. Às 9h30 é um horário que, né, demanda das pessoas ficarem despertas, inclusive das pessoas convidadas, né, de quem vem falar. E agradeço todo mundo que ficou também, né, porque tanto o Thiago quanto todas as outras pessoas estão aqui até as 9h30 para ouvir as bacanezas que o Thiago trouxe. É isso. Eu passo para a Alicia, que foi o meu começo e vai ser no final também. Eu saio com inveja que não tem CSA em Fortaleza, então eu fico muito triste com isso. Mas, Thiago, obrigada. É ótimo poder ter esse olhar do produtor e desses desafios todos, que às vezes a gente até. Eu trabalho com alimentação, então às vezes eu até tenho uma noção por cima, mas escutar de quem produz é realmente mais impactante e dá uma noção melhor do todo. Então, agradeço o teu trabalho e a tua disposição e disponibilidade de vir. Mas saio sempre com a sensação de que falta fazer mais, gente. Que desespero. Dá um fomo toda vez, um mexerica. E eu vou passar para Marília. Ah, agora eu posso falar. Nossa, eu saio com vontade de entrar no CSA de vocês. Eu vou conversar com a Júlia para saber aí dos pontos de encontro. Na verdade, fui eu que passei da Tati lá no MIGS. A gente bota lá no MIGS de novo, tem bastante gente, Thiago. E eu saio ainda com muitas curiosidades. Eu queria saber o que implica você produzir duas coisas na sua terra e você produzir 7. Se ficar muito mais trabalhoso, se é muito melhor. Enfim, eu queria saber ainda algumas outras coisas. Adoro a Mantiqueira, vou te visitar qualquer dia desses. E é isso, saio bem feliz. Eu vou passar para a Lucimara, que fez uma ata incrível. Você está contratada, Lu. Eu começo já me desculpando, Thiago, eu tentei colocar tudo, né? Espero que eu tenha colocado pelo menos a essência. Super obrigada, gostei muito de conhecer o seu trabalho, parabéns. E eu, enquanto professora, adorei esse seu final, essa sua preocupação mesmo com a educação, principalmente dos pequenos, né? Porque é exatamente dos pequenos que a gente consegue transformar o mundo, né? Muito obrigada pela fala, por ter vindo e por ter compartilhado aqui conosco. Passo pela Su. Comecei por ela, passo por ela. Oi, estão me ouvindo? Não estou enxergando muito bom, Sim, estamos tá? ouvindo. E eu saio bem contente também, te agradeço, Tiago. Também gostaria de ouvir mais, saber mais detalhes. Eu gosto também muito lá dessa região que você está. Eu vou muito a São Francisco há muitos anos e agora eu fico contente assim quando eu passar por Monteiro, vou pensar em vocês, saber que vocês estão ali. É muito legal. E saio contente de estar de volta na Gomo e de ver vocês por aqui. E eu não consigo ver, gente, quem está com a mão levantada. Chico, vai, Chico, você não falou ainda, né? Não, minha mão acabou baixando porque eu falei que eu estava te ouvindo só. Eu entrei no meio aí, não consegui pegar tudo, mas feliz de ter conseguido. Feliz de ver aqui também, Suia de volta. E Obrigada. agradecer, Thiago, pela presença, pela toda a fala, tudo. Saio feliz também de ter absorvido todas essas questões que foram colocadas e maquinando coisas também para Gomo, né? De pensando esses caminhos e como a gente constrói essa relação com as produtoras, produtores. É isso. Saio satisfeito. Passar para a Lúcia.
é, ouvindo, né, a experiência de quem está lá na ponta, né, produzindo e lidando com tantas variáveis e tantos desafios, né, a própria mudança climática é um desafio tremendo. Como é que como lidar com coisas que a gente não sabe ainda, é desconhecido, né? Fazer calor, não ter mais estação bem definida, a gente não sabe o que que nós vamos encontrar aí nas próximas décadas. É, é, o desafio é constante, mas o que me chama muito a atenção é esse trabalho interessante que vocês têm muito claro na minha forma de ver pelo que você expôs, que vocês têm uma forma muito clara de trabalhar com educação, né? Assim, de não olhar só para o aprendizado que vocês estão tendo, mas fazer com que isso se expanda. E acho que faz toda a diferença, porque mudança de hábito, entendimento de novos tempos, de novos conceitos e quebra de paradigma não é uma tarefa assim usual. A gente tem que ter muita resiliência para fazer mudanças, né? Das mais simples, como mudar o hábito alimentar, até as mais complicadas, né? Então é muito interessante, fiquei muito contente do seu relato e de poder ver que tem essas iniciativas. Eu acho que na região aí vocês são bem articulados. Parabéns pelo trabalho. Fiquei bem contente mesmo de ter podido escutar essa experiência. E saio animada, porque acho que tem muito trabalho a fazer e a gente consegue pegar muito desses conhecimentos e tentar transformar isso em ferramenta para a gente fazer a Gomo funcionar bem e lidar com tudo que vem pela frente. Muito obrigada, viu? Boa sorte, tudo de bom para você e para a família. Lúcia, passa para alguém, por favor. Eu vou passar para o René, então. Tá ótimo, obrigado. Pô, saio felizão também, achei que foi muito legal o encontro, saber um pouco mais aí sobre CSA, sobre a experiência do Thiago, para mim foi muito enriquecedor. E saio agora cansado, querendo tomar um banho e relaxar e deixar o Thiago descansar também, porque amanhã tem que dar conta das crianças. Passo pro Thiago. Queria agradecer vocês, eu saio bem feliz, é muito bom poder trocar e falar um pouco desses desafios. É bom a gente falar, vai se ouvindo e vai também tendo ideias e os processos vão se esclarecendo, assim. Venham visitar o Monteiro Lobato, venham visitar o sítio, visitem os produtores que vocês forem ter parceria. Isso é demais de importante, assim. Entender as dificuldades que esses produtores têm, cada um vai ter uma dificuldade diferente. A gente não tem férias. Isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu, assim, não conseguiu. A gente não tem férias, a gente trabalha 12 meses no ano. E toda vez que a gente fala isso pro CSA, vira uma coisa, é um assunto indigesto, assim, que não tem solução e a gente não conseguiu ainda chegar num processo saudável para isso. Então, visitem os produtores, colhem aí onde vocês conseguirem, tipo, dar esse rolê na roça é muito importante para estar mais próximo e presente dessas dificuldades, assim. Saio feliz, estou cansado, mas estou bem também. E muito animado aí para seguir a semana, gente. Muito agradecido aí pelo convite e pela escuta. Faltou o Luciano só, Luciano. Eu só agradeço, Thiago, esse tempo que ele tirou para falar com a gente aí, dar os parabéns e desejar boa sorte. Dê tudo certo aí para ti. Você
consiga o dobro de coagricultores que saíram, tá bom? Que a sua comunidade seja cada vez mais fortalecida. Também agradecer esse trabalho que você faz com as crianças. Minha esposa trabalha no GT Infâncias da Associação Brasileira de Agroecologia e esse ano eles definiram como lema que a agroecologia começa nas infâncias. Então, a gente acha muito importante esse trabalho com a criançada. Aqui também a gente, sempre que pode, leva as crianças para os canteiros, tá bom? Parabéns, Thiago. Assim que eu puder, eu estou indo aí conhecer teu sítio. Muito massa aquela geodésica lá. Também estou querendo colocar umas aqui. Irado, venham mesmo, venham mesmo. Escrevam aí, cheguem aí para Mantiqueira. Muito bacana ver a agricultura continuar servindo como aglutinante de comunidade, assim. Então é isso, gente. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a todos que estão aí até agora. Valeu, uma ótima semana para todo mundo e bom descanso. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau, gente. tchau.